A literatura infantil brasileira já ganhou 3 vezes o Hans Christian Andersen, uma espécie de prêmio Nobel do gênero, e é dona de 1/3 do mercado nacional de livros. Literatura infantil não é mais coisa de criança. Qual a sua definição de literatura infantil? Então, eu sempre tive muitas dúvidas a respeito dessa definição, eu não saberia fazer a definição para você. O que eu acho é o seguinte, é que a literatura, se você fizer uma literatura infantil específica para crianças, ela é um livro didático. Ela vai se transformar num livro didático, de alguma forma. Eu acho assim que eu prefiro imaginar que uma criança olhe, se você tem filhos, por exemplo, teu filho olhe para você e se identifique com você e não ache que você é diferente dele, entendeu? Ao contrário, eu sei que existem diferenças entre crianças e adultos, mas eu acho que a gente não precisa cultivar tanto isso. Eu acho assim que um texto que interesse a crianças, lógico, que a criança seja capaz de se apaixonar ou de se identificar, né? Mas que não interesse a adultos, para mim isso não me interessa. Como escritor, estou fora disso aí. Eu vou sempre fazer um livro que também possa interessar o adulto de alguma forma. Quando que nasce a literatura infantil? Século XVII? Ou antes? Então, eu não sei te dizer, entendeu, na verdade. Eu acho que tinha coletas, né? O La Fontaine, por exemplo, né? Tem essas coletas, né? Eu não sei. Quando se começou a produzir livros especificamente para criança. Eu tenho a sensação que eu tenho, assim, de uma forma mais parecida com o que nós fazemos hoje, é mais para o século XIX, acho, entendeu? Aí sim tem aquele, o João Felpudo, né? Tem aqueles, né? O Lewis Carroll, né? E enfim, Peter Pan. Eu acho que aí sim já começa a se configurar uma coisa meio dirigida mesmo para esse público, né? Mas eu não sei. No Brasil foi o Lobato mesmo? Acho que antes já tinha, né? Tem aquele Figueiredo Pimentel, tem no começo do século, justamente na virada do século XIX para o século XX, eu me lembro do Figueiredo Pimentel, mas tem uma autora, inclusive, agora eu estou me esquecendo o nome dela. Eles faziam um trabalho, eles fizeram livros para criança, em geral livros extremamente moralistas. É aquele livro assim que ensinava você a amar a pátria, amar os pais, não mentir, né? Eram livros assim. Então é isso. Aí o Monteiro Lobato, eu acho que ele chega eu não sou um especialista em história da literatura infantil, nada disso, mas eu acho que a sensação que eu tenho é que o Monteiro Lobato, ele quebra um pouco isso. Ele tem moralismo, tem as liçõezinhas, né, e tal, ele ainda está impregnado por isso, mas ele já traz um caráter ficcional que não era tão comum, eu acho, na literatura infantil. Ele traz com grande força até, né? Quer dizer, ele criou todo aquele micro-universo dele, é fantástico, né? Os personagens, Emília, Visconde de Sabugosa e tal, né? Mas ao mesmo tempo ele ainda traz muito, se você for ver, ele traz muito aquele espírito de dar uma lição para crianças a respeito de um determinado assunto. É como se ele dissesse assim, a ficção pela ficção não é suficiente. Qual o principal erro que um adulto de livro infantil deve evitar? Olha, são vários, né? Mas eu acho que o muito importante é a mistura entre livros didáticos, técnicos didáticos, né? E a literatura mesmo, entendeu? A ideia de que todo livro para crianças tem uma lição por trás, que tem que passar, ela acaba com a literatura. Ela acaba com a literatura adulta, infantil ou qualquer uma que você queira, entendeu? Então a luta tem sido, eu mesmo participo direto, dou palestras e sou chamado para ir para lá e para cá para falar sobre isso, né? Eu tenho feito quase uma defesa constante do que é a ficção. Então a ideia geral, mais ou menos, é a seguinte, né? Eu falo assim, quem disse que todos os assuntos são passíveis de ser ensinados? Porque o que está por trás do didatismo é isso. Eu sei sobre determinado assunto, eu posso ensinar. Uma pessoa se apaixona por outra. Quem vai dar aula sobre esse assunto? Então, assuntos que não são passíveis de ser ensinados são os assuntos que emergem o tempo todo da literatura, as questões, as contradições humanas, né? Um livro didático é um livro que não tem contradição nenhuma, senão ele não vai ensinar.
Ele tem que ser coerente, ele tem que ser... Justamente é isso que a literatura infantil, adulta, ou qualquer literatura que você queira, no meu modo de ver, tem que fugir. Né? Então é isso, eu acho assim que é difícil as pessoas, num tempo tão técnico quanto esse que nós vivemos, é difícil as pessoas entenderem isso. As pessoas pensam em tudo, tudo é utilitário. Pode reparar, até gente. Se você está desempregado, você é um nada nesse mundo que nós vivemos hoje em dia. Você não é nada, porque nós somos cargos, nós somos funções. Lamentável, lamentável, entendeu? Essa questão do pedagógico na literatura tem uns defensores ainda hoje, não tem? E mesmo antigamente, a Cecília Meirelles defendia uma certa pedagogia. Então, olha, eu acho que isso aí está ligado a essa visão utilitária mesmo, que nós temos cada vez mais, entendeu? E que, de repente, é muito complicado. Assim, é uma coisa assim que a gente precisaria discutir muito, entendeu? É como se o sentido da vida é um sentido técnico, de certa maneira. É como se todo o conhecimento que a gente precisa ter para viver é um conhecimento que está... Aí é que surge o politicamente correto. Surge toda essa... Porque, claro, entendeu? Então por que você vai ter tais... Você vai citar tal assunto no livro se ele não é politicamente correto, ou se ele não é adequado para as crianças? Sim, a criança morrendo de fome na rua, aí, todo dia nós andamos pela cidade, isso é adequado? O que é adequado, o que não é adequado? Nós vivemos numa vida, nós temos uma vida, uma realidade. Isso tem que aparecer na literatura. Se você começa a eliminar, jogar lixo para baixo do tapete... Você tem sentido uma pressão do politicamente correto? O tempo todo. Sempre senti. Desde o início. Quando um camarada perguntou para mim, um editor perguntou para mim, mas por que você não usa criança nos seus livros? Isso, de certa maneira, estava ali indicando já, opa, mas nós temos um... Então, aquela ideia, assim, existe um mercado, esse mercado quer isso, e nós precisamos atender o que ele quer. Eu acho o contrário. Eu acho assim que a gente tem que escrever um livro para uma coisa que o mercado, chamado mercado, jamais imaginou. Ele vai falar, pô, eu não sabia que eu ia gostar disso. Ou então, que estranho. É isso que cabe a nós, senão a gente senão não faz sentido, entendeu? A gente trabalhar, né? E tem essa pressão de professores, leitores também? Não indiretamente a mim, não, mas os editores com certeza têm essa pressão, porque o editor veja só, ele está lá, ele é responsável por escolher textos e obviamente essa escolha deveria resultar em vendas. Se ele vai fazer um livro e não vende absolutamente nada, ele vai ser questionado dentro da editora. Isso aí me parece lógico, né? Então eu acho que essa contradição, mais uma vez, né, entre você querer fazer um trabalho que seja minimamente inovador e ao mesmo tempo existe toda essa cultura do mercado que nós vivemos hoje, isso vai ser sempre um embate. Eu acho que tem sempre... e a gente tem que conviver com isso. Eu tento conviver com isso, eu não fico entendeu? Nada disso, acho que faz parte. A nossa economia é uma economia que ela vive dentro dessas regras de mercado, né? E que tem qualidades também. Eu não acho que é só... Eu acho que ela é uma ideia, não é burra essa ideia. Eu acho que ela passa a ser mais burra quando o mercado passa a ditar as regras. Porque a ideia inicial de que você tem um mercado e que esse mercado tem interesses, não é má ideia, é uma boa ideia. Agora, à medida que você só se preocupa com os interesses, aí fica, né, quer dizer, fica ruim. Como que é a relação ilustração e texto? A relação ideal para você? Então, eu acho que ela é dialógica mesmo. Então, eu acho assim que o livro ilustrado bacana, que me interessa, ou quando eu consigo fazer eu fico satisfeito, né, é quando o texto diz uma coisa, a ilustração diz outra coisa, mas que faz parte do universo significativo do texto, né, mas não é o que o texto está dizendo, é uma outra coisa, e então surge um terceiro, que não é nem o texto, nem as imagens, quer dizer, é um terceiro que é o livro ilustrado, né? Isso para mim é o objetivo. Quando eu faço o desenho de um livro, eu tento sempre atingir isso, nem sempre consigo. Porque às vezes você é obrigado a fazer uma imagem, ou então por incompetência mesmo minha, sei lá, né? Mas o fato é que esse é o objetivo que eu tenho, entendeu? Quer dizer, eu vou ilustrar um livro,
eu penso, o texto disse isso, ok, eu não vou repetir o que o texto disse. Então, como não repetir sem também virar um negócio gratuito, uma informação que não tem nada a ver, né? Não é tão simples assim, na verdade, né? Mas eu considero, quando eu vejo um bom livro ilustrado, essa característica sempre aparece. E o escritor infantil, será que ele tem mais poder de mudar o mundo e as pessoas do que o escritor adulto? Não sei. Eu acho que tinha uma frase do Monteiro Lobato assim, eu quero mudar o mundo e vai começar pelas crianças, mais poder. Não acho. Eu acho que a literatura, eu acho assim, a educação, sim. Eu acho que a educação, a literatura estaria dentro dessa paisagem imensa que é a educação, né? E a cultura, né? Você apresentar para uma criança a cultura humana, eu acho que né, é muito importante. Agora, eu acho que a literatura, ela é mais assim você entrar em contato com um texto de ficção, você pode, de repente, se permitir a fazer ficção também da sua própria existência. Assim. De repente, quer dizer, se existe a possibilidade de pensar coisas e de inventar, por que eu não posso me reinventar um pouquinho, por exemplo, entendeu? Né? O que é esse contato com a invenção, né? Então eu vejo a literatura como... E aí para crianças ou para adultos, eu sempre estou insistindo em colocar tudo, porque eu vejo esse nivelamento, né? Eu vejo a literatura como uma atividade de humanização mesmo. Eu acho muito interessante assim, quando eu leio um livro, eu como leitor, né, estou falando agora, eu me humanizo. Aliás, se eu não estiver me humanizando, eu fecho o livro. Para mim, a leitura é sempre uma coisa de humanização. Quando eu leio poesia, quando eu leio livros teóricos, enfim, se eu estou estudando, coisa assim, né? Eu estou em busca de vida, de humanização, de me entender melhor como ser humano, né? Eu acho que isso a literatura pode ser, ela é insubstituível. Eu acho que ela é insubstituível. Charles Lutwidge Dodgson, mais conhecido pelo seu pseudônimo Lewis Carroll, nasceu na Inglaterra em 1832. Seu livro mais conhecido é Alice no País das Maravilhas. A obra contém inúmeros problemas de matemática e lógica ocultos no seu texto. Muitos enigmas são quase que imperceptíveis para os leitores atuais, pois utilizam referências de época, piadas locais e trocadilhos que só fazem sentido na língua inglesa. A história nasceu quando ele fazia um passeio de barco no rio Tâmisa com a sua amiga Alice Prudence Liddell, que tinha apenas 10 anos. Carroll começou a contar uma história sobre uma menina chamada Alice que ia parar num mundo fantástico após cair na toca de um coelho. A Alice da vida real gostou tanto da história que pediu que ele a escrevesse. Carroll atendeu ao pedido e a obra se tornou um grande sucesso. A literatura infantil é uma literatura que se caracteriza por muitos gêneros e muitos formatos. Na verdade, ela tem uma longa história que se caracterizou a partir de várias concepções de infância, de criança, de educação e que, em todas as épocas, retrataram um determinado período de uma determinada concepção. Mas o que faz de um livro infantil um livro clássico, com qualidade, é certamente quando o autor ou o ilustrador respeitam a infância, a criança e fazem todo um trabalho em torno da sua imaginação. Com base nesses critérios, escolhi para apresentar para vocês o livro Bárbaro, de Renato Morricone, publicado pela Companhia das Letrinhas, um dos livros mais premiados dos últimos anos no Brasil. Trata-se de um livro de imagens, um álbum ilustrado, sem texto, ou seja, um livro onde as imagens contam a história do livro e deixam muitos silêncios e muitos brancos para muitas leituras e releituras. Quando a gente olha para a capa do livro, a gente vê um guerreiro destemido, montando no seu cavalo, indo em direção sempre reta, e a gente repara numa linha transversal que o atravessa de cima a baixo.
Quando a gente abre o livro, uma das coisas que nos chamam a atenção de cara é que esse guerreiro, que não muda de feição em nenhum momento do livro, ele está ora embaixo, ora em cima da página. E durante todas as páginas ele atravessa 1000 perigos. Ele atravessa selvagens que lhe jogam flechas, ele atravessa por lugares onde tem pássaros que querem pegá-lo, enfim, até chegar inclusive num dragão. Ele passa por 1000 perigos e ele continua firme e forte na direção que o orienta. Quando o leitor está nessa viagem, né, e atravessando esses perigos, ele chega num determinado momento e descobre o segredo do livro. Qual é o segredo do livro? O segredo do livro está numa das últimas páginas. Aí a gente descobre que esse pequeno bárbaro nada mais é que uma pequena criança que está abandonando sua vida da imaginação e descendo do carrossel para ir embora para casa. Quando isso acontece, o que o jovem leitor faz? Ele retoma toda a história para uma nova leitura. E aquilo que a gente tinha visto inicialmente na capa, né, aquela linha transversal, ela nos explica que desde o começo o autor ele está mostrando para o leitor que existem 2 mundos, o mundo da imaginação e o mundo da realidade. Este livro é altamente original, ele é plasticamente uma pequena obra-prima que eu recomendo, francamente, para ser lido. Então, eu trabalho aqui, né? Tenho a minha mesa aqui, trabalho no computador, sempre direto no computador. Sou uma pessoa que gosto de trabalhar de manhã bem cedo, então eu acordo cedo e já às 7h30 da manhã já estou escrevendo aqui. Uso sempre dicionário, sempre tem uma mesa ao meu lado com dicionários e desenho daquele outro lado. Então, tem a minha mesa aqui para escrever e a minha prancheta para... Aqui é a minha área de desenho, de papéis, tinta, etc. e tal. Então, parte de artes visuais aqui, parte de literatura para lá. Então, eu não consigo ter uma regra geral, né? Agora, eu sou uma pessoa que eu trabalho todo dia. Quando eu estou escrevendo, eu trabalho todo santo dia, acordo cedo e trabalho sistematicamente, tá? Com ideia ou sem ideia. Se eu não tenho ideia nenhuma, eu escrevo do mesmo jeito, entendeu? Depois eu chuto tudo fora. Parece que cada livro eu tenho que aprender um pouco como é o jeito dele para fazer, né? Agora, então tem casos, agora recentemente fiz o livro Fragosas Brenhas do Matarel, que eu fiz uma pesquisa. Outros casos, por exemplo, eu tenho uma ideia, ela fica 3, 4 anos, eu anoto, vou jogando as ideias a respeito dessa ideia que está lá, né, no computador. Num dado momento eu falo, puxa vida, aquela ideia me parece que está madura, eu estou com vontade de mexer naquilo agora, e assim vai. Outras vezes não, eu tenho uma ideia assim de repente, e a partir dali eu já começo a trabalhar, quer dizer, não tem uma regra que eu possa dizer assim, sistemática, nada disso. A única regra que eu tenho é trabalho. Eu trabalho todo dia quando eu estou trabalhando mesmo, assim, trabalho muito, assim, 6, 7 horas às vezes. Olha, uma boa pergunta. Eu acho que eu preciso escrever, entendeu? Sempre escrevi, na verdade. Desde que eu estou no ginásio eu já escrevia, né? Então eu acho que eu sempre precisei escrever. Mesmo nos momentos que eu não tinha tempo para escrever, trabalhei como publicitário, por exemplo, eu à noite escrevia. Fazia poemas, fazia pequenos textos, contos e tal, né? Não sei, eu preciso fazer isso, preciso escrever, inventar histórias, e acho que a ficção para mim talvez seja uma tentativa de eu entender melhor a vida, ou entender a mim mesmo. Acho que é por aí. Oi, eu sou a Juliana. Sou o Caleb. Do blog Explorador. E hoje a gente vai falar sobre um livro infantil que é sensacional, que é o Obax. É escrito e ilustrado pelo André Neves. Com esse livro aqui, ele ganhou o Jabuti em 2011 de melhor livro infantil. Conta a história da Obax. Essa garotinha aqui. A Obax, esse livro se passa no meio de uma aldeia africana. E a Obax é uma garotinha que tem uma criatividade muito fértil. E aí ela gosta de contar histórias para a aldeia dela, para os familiares e para os amigos. Ela conta histórias, na verdade, porque a gente tem a impressão de que ela é muito pequena, ela é muito solitária. Então as histórias fazem parte da vida dela, começa com uma coisa meio de você não se sentir sozinho. Só que o problema é que as histórias que ela conta são histórias meio fantásticas. E aí
as pessoas não acreditam muito nela. Em algum momento, ela conta uma história, normalmente as pessoas até relevam, mas ela conta uma história onde as pessoas definitivamente não acreditam nela e ela fica muito chateada. Então ela resolve andar pelo mundo para provar que a história dela é real. Mas o que acontece com o Bax? Você vai ter que ler o livro. Não adianta. Exatamente. O que torna esse livro tão legal? Para começar, ele não é um reconto. Aqui no Brasil, se você for procurar livros infantis sobre a África, normalmente vão ser mitos e lendas africanos ser contados por autores brasileiros ou coletâneas de contos africanos. Sim. E o André Neves, na verdade, ele foi atrás, pesquisou esses mitos, né? E não só isso, pesquisou identidade visual, grafismos, cores. Para fazer uma história original. Exatamente. E aí ele usa muitos símbolos que estão no nosso imaginário. Elefante, a savana africana, entre outros exemplos, ainda tem mais um que é muito bom, que é o baobá. A partir, né, dessa coisa do imaginário africano, ele parte para uma história que, na verdade, ela é muito universal, né? Porque ainda que tem esses elementos, né, que a gente vê, que seja uma história original, a Albax é uma contadora de histórias. Carrega isso com ela, mas a gente vê isso em várias outras culturas, né? Exatamente. Você tem o exemplo dos trovadores na Europa, as Mil e Uma Noites na Ásia. Aqui no Brasil você tem os contadores de causos, os violeiros, enfim. Aqui é coisa do seu tio do interior, da sua avó, né? Toda coisa que a gente acha meio maluco, meio fora, mas que na verdade acompanha a gente desde que a gente, talvez se a gente pisou na terra, a gente está em pé, exista esse tipo essa cultura mesmo. Essa necessidade de passar o conhecimento, e a cultura oral, né? Exato, cultura oral. De uma geração para outra. Outro grande mérito do André Neves é justamente trazer de volta pra gente as raízes africanas, né? Sim, porque ainda que a gente fale, que a gente saiba que o Brasil tem talvez a maior relação que seja com a cultura africana, a gente não vê isso no nosso cotidiano, ou mesmo nesses nossos livros que não tragam alguma coisa nova, né? Que não explorem esse tipo de coisa que é fundamental pra gente. Né? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica e até mais. A Biblioteca Infantil Multilingüe, ela funciona no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. É um projeto que surgiu há 5 anos atrás, trazida pela jornalista Duda Porto Souza. E ela armazenava livros na casa dela e tinha vontade de passar esses livros para as crianças, porque era algo que ela teve na infância dela. Então ela acredita, né, na verdade, que o livro modifica a vida de pessoas. Começou aos pouquinhos, ela doando o material dela, né? Aí começou a doação de alunos e até funcionários mesmo doando, né? E o público. Essa biblioteca ela já surgiu com 11 mil livros. Aqui nós temos 9 mil, temos 3 mil que pretendemos aí circular em outras creches, então a biblioteca infantil em outros lugares. E a ideia dela de ser esse formato pequeno, formato de caixa de brinquedo, é que as crianças se sintam acolhidas pela biblioteca e que retirem a quantidade de livros que quiserem. Tem adultos que ficam mais encantados do que as crianças. Tem os senhores aqui que chegam aqui, nossa, isso aqui é um encanto. Volta, né, o seu passado, assim. Eu sou da época que a gente via os livros e eu gostaria muito disso com meu filho. E por ele viria todos os dias aqui na biblioteca, né? Ele gosta muito, está numa fase que ele fantasia bastante, então a gente estimula muito ele a prática dos livros, né? Me chama a atenção a ideia das possibilidades. São N hipóteses que são fomentadas por essas fábulas, esses contos, essas histórias. Através do livro você pode conhecer diversas culturas, né? A maior globalização é o livro. O livro, pela ilustração, não há dificuldade nenhuma em relação ao idioma. Aqui tem bosano, italiano, alemão, japonês, chinês. Mesmo que eles venham com um livro específico, chega aqui eles acabam saindo com outra literatura. Vira um mundo encantado, com certeza. Assim, é muito prazeroso. Você vê as crianças lendo, sentando assim para ler, é maravilhoso.
Jean de La Fontaine nasceu numa pequena cidade da França, em 1621. Estudou direito, teologia e se casou, mas descobriu que nenhuma dessas coisas era sua vocação. Então largou tudo pela literatura e foi para Paris. Lá, junto com os escritores Boileau, Racine e Molière, formou um clube literário, o Quarteto da Rua do Velho Pombal. La Fontaine é considerado o pai da fábula moderna. Sua grande obra, Fábulas, ocupou-o durante 26 anos. É que a cada edição ele acrescentava novas histórias. No livro, escrito para crianças, ele usava os animais para criticar a sociedade da época. Na primeira edição das Fábulas, La Fontaine escreveu o seguinte: "Sirvo-me de animais para instruir os homens. Procuro tornar o vício ridículo por não poder atacá-lo com o braço de Hércules." Bom, quando eu era adolescente, eu tive a sorte de entrar em contato com 3 contos de um autor suíço chamado Peter Bichsel. Eu adorei esses contos, pensei comigo, eu quero escrever que nem esse cara. Eu, na época, como quase todo mundo, tinha um certo eu era adolescente, então imagine livros para criança. Para mim, eu desprezava, né? Mas, de repente, aqueles textos, eu pensei comigo, puxa, isso aqui parece para todos nós, para qualquer pessoa, né? O livro é esse aqui, depois mais tarde eu convenci a editora Ática a publicar, né? Chama-se O Homem que Não Queria Saber Mais Nada e Outras Histórias. Recomendo vivamente, é um livro de ficção da melhor qualidade para todas as idades.